da frente ali, né? Página 1907, que ele cita bem por cima ele, mas a gente pode deixar para depois, eu acho. Não sei, eu fiz algumas anotações assim ao longo da leitura, não sei se vocês têm ideia quanto tempo que o Felipe vai demorar para entrar, porque eu acho muito interessante ele conduzindo, né, o negócio, não sei o que vocês acham. Eu não sei quanto tempo ele vai demorar, mas seria interessante se ele tivesse, né? Que ele tem um conhecimento mais aprofundado também, né? Sim. Bom. Eu estava anotando aqui, eu li, eu falei para vocês no grupo, eu estava lendo esse livro aqui, do Chile, ainda do primeiro período que a gente estava estudando lá, o Sturm and Drang. Aí eu Uhum. não sei se na última live, se vocês ainda estavam falando sobre esse assunto, ou se vocês passaram para outro. Não sei se eu começar a falar disso daqui, vai meio que voltar o que vocês tinham visto antes. Vocês vai Cara, acabar. de maneira nenhuma. Manda ver, fala aí o que tinha falado desse livro aí, acho bem interessante Não, então, mesmo, da pesquisa aí. deu uma travada agora. Esse livro, ele, eu acho que ele ilustra bem, né? Eu acho que é até melhor do que o outro livro lá, do Goethe, o Jovem Werther, né? O Sofrimento do Jovem Werther. Que esse livro aqui, ele é bem eletrizante, tipo, ele é ímpeto praticamente em toda a cena, né? Ele, na verdade, era uma peça de teatro, e o livro ele é dividido, né, em cenas e como que fala mesmo? Atos, né? Cada ato tem umas 2 ou 3 cenas. E ele tem umas 200 páginas, mas é uma leitura assim bem rápida que você faz, né? Eu estava até anotando aqui alguns pontos que eu achei interessante. Que livro Essa que é que eu só me da- peguei antes que você falou? Oi? Qual livro que é? Que antes eu não ouvi. Ah, desculpa, é Os Bandoleiros, do Schiller. Ah, os bandos. Ah, legal. É bom esse livro. Então, eu estava falando, ele é bem eletrizante, né? Eu acho que em todo livro, acho que só tem uma cena onde a atitude dos personagens é mais, como se diz assim, mais cética, mais conservadora, sabe? O resto é só ímpeto. As pessoas estão ali lutando, fazendo, invadindo coisas, tal. É o filho, o vilão, né? Querendo matar o pai, querendo sumir com o irmão. É uma coisa bem chocante, né? Eu acho que, inclusive, se eu não me engano, o tradutor, ele fala que na época, essa peça ela teve que passar por algumas alterações, porque ela chocava muitas pessoas, né? Eu acho a página aqui, que uma pessoa que assistiu a peça na época, ela relata que parecia um manicômio, né? Ou as pessoas estavam chorando, ou as pessoas estavam agoniadas, né? Ou estavam, sei lá, rindo, né? As pessoas ficaram bem histéricas, assim, né? Na primeira vez. Essa foi uma peça que chocou bastante. E tem algumas cenas, né, que tem um padre, ele tenta convencer o chefe dos bandoleiros, né, que é o personagem principal, a, a largar, né, o grupo dele e tal, se entregar à lei e tal. E pelo que o tradutor diz, na época que isso foi lançado, eles censuraram esse trecho. Eles substituíram o padre por uma outra pessoa, né? Porque as pessoas iam ficar muito chocadas ali e não saberiam qual reação que a plateia iria experimentar. Até separei alguns trechos aqui. Daqui a pouco eu posso falar deles. É peça de teatro, então, não é romance, no caso. Então, o Schiller, quando ele escreveu essa peça, ele teve o cuidado para que ela pudesse ser lida também como livro. Hum. Né? Então, acho que tanto como livro ou como peça é válido, né? Algumas cenas aqui ele descreve com um nível de detalhes que só faz sentido
se for lido em livro. Né? E não faria sentido você colocar aqui esses detalhes em teatro. E essa edição aqui da LPM Pocket, ela pegou a primeira versão, né, dessa peça. A versão original, né? Que depois tiveram outras. Mas assim, eu não vou nem contar o enredo para vocês, porque é chocante. Quando chegou no final, eu não podia imaginar que aconteceu o que aconteceu. Me surpreendeu de fato. Quando eu li o Sofrimentos do Jovem Werther, eu já sabia que ele ia morrer no final, né? Que ia ser um final trágico e tal, mas esse daqui eu não tinha ideia. Né? Então, o desenlace desse romance, ele vai te dando a impressão de que o final vai tudo se encaminhando para um final feliz. E quando chega no final, é uma tragédia pior do que a do Werther. Então, eu achei bem interessante. Acho que vocês vão gostar se vocês pegarem para ler. Ou se vocês acharem algum teatro, sei lá. Né? Eu procurei filme, mas não achei. Enfim. Eu tenho dificuldade pra caramba de ler peça. Eu acho muito chato, cara. Eu nunca consegui ler uma peça direito. Não sei se porque eu tenho dificuldade, assim, de visualizar, sabe, os personagens. Sei, imagino. Porque não tem. Você acaba meio que conhecendo os personagens só pelo diálogo deles, né? Diferente de uma narrativa, quando o autor está lá explicando quais são as características, o que se passa na cabeça dos personagens, né? No teatro, então até naquele outro livro, né, do Werther, do Goethe, é mais difícil de você ver isso, né? Foram poucas vezes onde um narrador apareceu. Você acabava traçando ali as características do personagem através das suas falas. Isso dá um certo trabalho. Mas como esse livro aqui ele é bem corrido, né? Ele é bem eletrizante, né? Sempre os personagens estão sempre meio punks assim, né? Estão sempre fazendo uma coisa assim bem impetuosa. Então eu acho que você vai gostar desse daqui, cara. Eu aconselho aí. E esse faz parte do mesmo movimento que está inserido o Werther. Isso, é do Sturm und Drang. Isso. Esse livro aqui, eu acho que o Schiller escreveu com 17 anos. Ele terminou esse livro aqui com 17 anos. O Goethe, quando escreveu o Jovem Werther também, ele era bem novo. É bem aquela coisa de juventude, né, cara? A juventude da época. O pessoal se revoltando ali contra o racionalismo burguês, né? Revoltando ali contra a sociedade dominante ali, né? O utilitarismo. Começaram a escrever obras assim nessa linha, né? Que chocassem bastante quem fosse ler, quem fosse assistir as peças, enfim. Chocar a sociedade, aquela sociedade, né? Sim, pelo jeito se difere bastante, então, né? Porque o do Jovem Werther não tem tensão, né? Conflito, tensão, assim, constante. É uma coisa muito interna dele, né? É aquele negócio que ele vai remoendo, chega no final ele tá, né? Esse aí, então, pelo jeito, é um negócio bem diferente, né? Deve ter aquele negócio, uma tensão, aquele enredo que agrada mais ao público até, né? Porque acho que o diferencial do Jovem Werther é que você começa a ler aquilo ali, você começa a ler os diálogos dele e você acaba meio que entrando no drama dele. Né? Não que você esteja sentindo ali o que ele está sentindo, mas você consegue fazer um análogo. Né? A obra é muito centrada num personagem só. Então você acaba ali encontrando vários pontos de contato entre ele e você. Agora, esse daqui, como são vários personagens, fica um pouco mais desfocado, né, nesse ponto. Né? Você não se toca ali com um personagem só, mas com vários. Isso eu acho que isso até faz com que a leitura fique, sei lá, um pouco menos dramática, fique mais agradável, fique mais corrida. Eu gostei mais de ler esse do que ler o do Goethe lá, o Jovem Werther, sinceramente. Só contando um pouco o enredo aqui, mas não vou contar o final. Mas era um conde, né? E ele tinha 2 filhos. Qual era o nome do primeiro? Era a dinastia dos Moore, né?
Então, tinha o vilão, que é o Franz von Moor, e o Karl, né, o Karl von Moor, que seria o filho pródigo, né? Seria o filho, era o primogênito, né? Era o filho onde tinha mais atenção das pessoas, era o filho mais bonito. E o Franz era um filho, feio, que tinha inveja do irmão mais velho, e que eu estava até sublinhando aqui agora que ele se revolta contra a natureza, né? Por que a natureza fez bonito o primogênito e a ele não deu muita coisa, né? Então, tudo isso parte dessa revolta que ele tem contra a natureza, contra a própria situação dele, né? E se você pega ali as características ali descritas no livro do Giovanni Reale, sobre o romantismo, né? Ele diz que eles viam a natureza como algo além, né? De algo que tivesse além daquele mecanicismo iluminista, né? Então eles veem a natureza como uma coisa que se cria, né? Que tem vida própria e que vai se criando, né? Cada vez Então, mais. eles fizeram coloriram essa história desse conflito entre a natureza e o racionalismo. Então, se o cara estava indignado que o modelo era bonito, né? Então, não, e tem até outras cenas aqui que esse personagem, né, o Franz, parece que ele cai em contradição. Ele fala, por que eu vou ter moralidade, por exemplo? Porque eu vou ter escrúpulos em querer matar o meu pai e querer adiantar a morte do pai dele. O pai dele já estava bem debilitado, né? Estava doente, estava esperando o outro filho voltar, então estava mais para lá do que para cá. E tem até uma cena que o filho dele, né, vai e usa a seguinte desculpa: se nós criamos, né, se nós encontramos meios de fazer prolongar a vida do ser humano através das ciências, por que a gente não teria autoridade também para encurtá-la? Caralho, velho. Não. Esse personagem, o vilão dessa história aqui é um cara, é o suprassumo da filha da putice, cara. Mas é o que está acontecendo ainda hoje. Esse conflito ainda continua, entendeu? É isso que é bacana a gente ver, que os conflitos continuam. Só mudam o nome do negócio, né? Ele tem toda essa revolta com a natureza em outros pontos, né, do discurso dele. Ele vai e corre para a mecânica iluminista, né? Então, o que fez com que eu surgisse aqui, que o meu irmão surgisse aqui, foi nada mais nada menos do que um deslize que meu pai fez lá quando que ele teve, ou quando ele se entregou ao desejo de comer lá, de fazer lá com a mãe dele, né? Então não tem nada mais do que isso, foi só o prazer sexual ali que fez com que ele estivesse ali. Que ele não foi ali o objetivo final, né? Ou seja, a vida dele é nada mais, nada menos do que o resultado ali de uma relação sexual que o pai dele teve com a mãe dele. Só isso. Não tem nada além disso, né? Então, ora ele recorre aí a essa mecânica iluminista e ora ele volta ali com o conflito da natureza, como se a natureza ali tivesse sido parcial com ele, né? Então é um personagem bem interessante é o Franz, né? O Franz é o vilão dessa história. Tá, tudo bem. Vários diálogos são bem interessantes, que evidenciam bastante essas características aí do Sturm und Drang, né? Essa quantidade de ímpeto, né? Trovão. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Opa, tudo bem. Desculpa o atraso aí, vocês estão falando sobre os bandoleiros do Schiller, que você tinha lido? Isso. Tá, tudo bem, pode continuar, só pegando aqui o bonde. Peguei meio andando. Eu acho que eu já falei já o que dava para falar aqui. Se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, eu vou falando aí durante a live.
quiser falar alguma coisa, se quiser introduzir aí, ô Felipe, fica à vontade. Tudo bem. Bom, eu acabei de ler agora o Werther, né? Só faltava aquela parte que é do editor ao leitor. A minha câmera aqui não está funcionando porque eu estou na casa de um amigo e não consegui fazer funcionar aqui. Mas então, tem algumas coisas que eu falei até erradas, na verdade. Que nem eu lembro a última vez que eu falei que o Albert, o Werther, ele não tinha vontade nenhuma de que o Albert morresse e tudo. Em alguns momentos específicos, o Werther, ele flerta com a ideia de ele morrer, de a própria Lotte morrer, do Albert morrer, dos três morrerem. Quer dizer, ele fica num estágio mais desequilibrado do que eu imaginava. Né? Bom, até que só alguns pontos assim que eu gostaria de falar, específicos. Em geral, é aquele negócio. Eu lembro que o Laurent tinha falado sobre aquela coisa de a própria Lotte ter dado a arma para ele. E daí o que eu vi, na verdade, o que aconteceu foi o Werther decidiu se matar e ele mandou uma carta pro Albert pedindo os 2 revólveres dele, ou um revólver, não lembro. O servo do Werther vai até a casa dele, do Albert, e o servo entrega a carta que pedia para que o Albert entregasse um revólver para ele. A Lotte, ela percebe a possibilidade do Werther se matar. Então ela fica totalmente trêmula e meio que sem pensar muito bem, totalmente indecisa, ela vai até a gaveta, pega o revólver, limpa o revólver e dá pro Albert. Então nesse momento, na verdade, tudo indica que ela, na verdade, ela sabia o que ia acontecer. Ou tinha quase certeza para isso. Que é bem aquela desculpa, né? Que, eu vou sair para caçar e tudo mais, me empreste seu revólver. E, bom, ela empresta, o Werther depois escreve na própria carta, nossa, que orgulho, não orgulho, mas que maravilha que vou me matar com um revólver que passou pelas suas mãos, você mesma limpou e não sei o que. E, bom, então o Werther ele se mata, ele dá um tiro na testa, né? Essa parte eu achei meio esquisita, mas ele fica por mais ou menos umas 12 horas vivo agonizando. Não é uma morte rápida. Então o que acontece? Acho que lá pela meia-noite ele vai dar o tiro, o criado acorda umas 5, 6 da manhã e vê o Werther lá todo ferrado no chão. O Werther ficou lá por umas 5, 6 horas agonizando. Ele é levado para cuidar do médico e tudo. Avisam a Lotte, avisam o Albert fica totalmente incrédulo, né, em relação a isso. A Lotte desmaia, a Lotte fica extremamente mal com isso tudo. E no final das contas ele morre, né? Não consegue sobreviver a isso. E o enterro dele, uma coisa interessante, não teve sacerdote nenhum. Pelo fato de ser um suicida, né? Mas eu até tinha lido em alguns lugares aquela ideia de que o livro, ele traz uma imagem muito bonita do suicídio, muito romântica, não sei, é romântica mesmo. Eu acabei não sentindo muito, no sentido de que ele ficou por 12 horas agonizando. Não foi uma coisa tão bonita assim, que ele morreu direto lá. Quer dizer, você é levado a ter uma imagem do cara todo fodido lá, com a cabeça meio aberta e tudo. E no final não tem sacerdote nenhum e tudo mais, mas você vê a preocupação dos outros personagens. Bom, basicamente isso, assim, não tem muitos elementos novos. Tem até, se vocês quiserem eu ler algum outro trecho que eu tenha colocado aqui o asterisco do lado. Mas basicamente isso. Tem um momento que o Werther ele vê a Lotte, e a Lotte ela se incomodava porque ela gostava do Werther, só que tanto ela quanto o Albert percebiam que o Werther era meio apaixonado por ela. Isso incomodava muito o Albert. Também incomodava um pouco a Lotte, porque a Lotte pensava, bom, eu amo os dois, eu não sou apaixonada pelo Werther, mas eu amo ele porque as nossas almas têm muito em comum e tudo. Bom, que pena, que eu não gostaria de estar nessa situação. Gostaria que os dois fossem mais amigos e tudo, e eu não tivesse que passar por essa situação desagradável de que o Werther seja um incômodo pro meu casamento e tudo.
Por um momento parece até que ela fica um pouco apaixonada por ele. É um negócio meio confuso. O autor diz que a Lottie fica entre meio apaixonado, não é bem apaixonado pela Firuza, mas vou usar aqui, entre o apaixonado e uma sensação um pouco de raiva até. O Werther, ele chega a beijar a Lottie até. Tem um momento que eles estão lendo poesia e tudo. Pelo que parece, a poesia mais ou menos reflete a situação deles. A poesia do Ossian, né? Aí o Werther vai, pula nos pés dela, daí beija a boca dela, agarra ela, tudo, e não sei o quê. E ela fica parte nesse, não é totalmente apaixonada no sentido sexual, mas parte com raiva do Werther. E depois que acontece esse episódio que ela dá o revólver. Que eu acho que essa é uma parte muito forte, esse momento que ela dá o revólver depois pro Albert. Bom, acho que é basicamente isso. Mais ou menos isso, os sofrimentos do jovem Werther. Caso alguém queira ler, aí tem umas 170 páginas por aí. E ele é interessante. É bastante forte também. Eu acho que o que chocava bastante, né? Chocava bastante a sociedade na época eram os argumentos que ele usava, né, pro suicídio. Que eu não lembro em qual página que está aqui, mas tanto no caso como eu acabei de falar dos bandoleiros, né? Você vê que no meio dessa tempestade, né, desse ímpeto todo que eles tinham, eles questionavam muitas coisas que chocavam o que a sociedade tinha, né? Então eles veem uma certa inépcia na sociedade, né? Ou uma certa hipocrisia, não sei. Eu lembro que quando o Werther começa a mandar carta pro... Eu esqueci qual que é o nome do rapaz que ele mandava carta. Wilhelm ou Guilherme. Né? Isso. Que ele começa a falar ali do suicídio e ele começa a falar ali que o porquê da gente prolongar a vida, né? Com um remédio também. Por que a gente faz isso? Sendo que mais para frente ali ele vai morrer de qualquer jeito, né? Como se ali como se o amor que ele tem pela Lottie, né, já fosse uma doença e que não teria cura, né? Faz analogia aí com alguma doença grave, um câncer, enfim. Então, o que ele ganharia ali prorrogando, né? Deixando que a morte decidisse ali o dia e a hora que ele fosse morrer, né? Porque ele já sabendo que isso ia acontecer, por que ele não adiantaria isso daí também? Isso daí também é parecido com o argumento do vilão dos bandoleiros, né? O Franz von Moor. Então tem essas características em comum. Né? Entendi. Mas pode dar só um resuminho aí bem rápido sobre os bandoleiros? Eu acho que eu cheguei bem na parte que você estava acabando de falar. Não, eu falei mais das características, né? Eu falei que é um livro bem eletrizante, né? O final ele me chocou muito mais do que os sofrimentos do jovem Werther. Acho que um dos motivos eu já sabia qual seria o final, né? Que ele ia se matar. E nos bandoleiros eu não tinha ideia que o desenlace ia ser tão trágico. Realmente é muito trágico. Se vocês acharam triste o Werther, o final dos bandoleiros é muito mais. Só que a diferença é que tem mais personagens, né? Então ele é um livro que ele foi escrito, ele é uma peça de teatro, na verdade. Né? Ele foi escrito em formato de livro, mas ele foi feito para ser teatro. Então, você tem ali só os diálogos, né, entre os personagens. No Werther, ainda tem algumas situações onde o narrador aparece e expõe algumas coisas da personalidade ou da psique dos personagens. Nos bandoleiros, isso não tem. Você só consegue intuir essas coisas através das falas dos personagens. E um resumo assim breve assim da história, né, era um conde alemão, né, que ele tinha 2 filhos, o Karl, o Karl von Moor, e o Franz von Moor, que era o irmão mais novo, que era invejoso do irmão mais velho, né?
E eu estava até explicando que ele tem uma certa revolta contra a natureza por não ter sido primogênito e pelo irmão dele ser mais bonito do que ele, né? Ele ser fisicamente feio. E o irmão mais velho, ele começa a andar com os libertinos, né? Do condado dele, né? Ele se afasta do pai. Ele tinha tudo para ser o sucessor do pai, só que ele começa a andar com os libertinos ali e acaba se afastando do pai. E o filho mais novo, vendo isso daí, ele começa a segurar as cartas, né, que o pai manda que o filho manda pro pai, né? No começo do livro, o filho manda uma carta pedindo perdão pro pai, falando que quer voltar, só que o irmão mais novo, ele vai e intercepta essa carta, né, e diz que o filho dele tá muito perdido, né, que virou criminoso, tudo mais. E ele mesmo, né, ele toma o lugar do pai, que tá bem debilitado, e escreve uma carta-resposta, falando que não adianta ele tentar voltar, que o pai não vai aceitar, que se ele voltar ele vai ser preso, né? E o filho mais velho, quando recebe essa carta de volta, aí ele se revolta de vez, né? Já tinha um sentimento ali, junto com os libertinos que ele andava, de que eles queriam fazer algo assim bem impetuoso, né? Queriam fazer algo bem grande. E quando ele recebe a carta do pai, né? Carta do pai que foi falsificada, digamos assim, né? Que foi escrita pelo irmão, ele se revolta de vez e vira o chefe dos bandoleiros, né? Que é esse grupo... Isso, o irmão mais velho. Quando ele recebe essa carta de volta do pai, né? Ou, na verdade, escrita pelo irmão, ele vai e se revolta, né? E ele vai e adere à ideia dos libertinos lá, que queriam ele como chefe, porque ele era o cara mais sensato de todos. Ele era o que tinha um perfil maior assim para a liderança. Então ele acaba se tornando o chefe deles. Só que ele era um cara sensato, ele era um cara bom, né? Diferente do irmão que era mau. Com o tempo, o grupo dele começa a crescer e fica uma coisa meio incontrolável, né? Eles começam a tocar fogo nas cidades, começam a cometer estupros, várias coisas que esse cara desaprova. Então ele tem que lidar com tudo isso daí. Ele é o chefe dos caras, né? Os caras são totalmente fora de controle, só respeitam ele, só que ele não tem o controle total sobre as pessoas, né? Então ele vira de costas, os caras vão lá, invadem o convento e estupram todas as freiras. Tem uma outra cena lá que eles invadem uma cidade para resgatar um bandoleiro que ficou preso, e um outro chega para ele lá, todo feliz, falando que estava feliz porque botou fogo em uma criança que estava embaixo da cama. Então, o livro ele é cheio dessas cenas assim bem chocantes, né? É pesado. Bem pesado, é bem pesado. E nesse momento vai criando essa tensão na cabeça dele, né? Porque ele queria voltar para o pai, ele queria voltar ali para os braços da justiça, né? Ele queria voltar a ser uma pessoa ali civilizada, mas ele já tem ali um grupo muito grande de bandoleiros, né? De libertinos, de pessoas que abominam completamente a lei. E o irmão mais novo, como é que ele fica na história? Então, o irmão mais novo, enquanto o irmão mais velho está fora, ele faz de tudo para fazer com que o pai dele morra mais rápido, porque quanto antes o pai dele morrer, ele vai assumir ali o condado, né? Então, tem até alguns diálogos ali, uns monólogos, na verdade, que esse vilão fala. Eu estava até explicando, eu estava até falando aqui agora, acho que antes de você chegar. Ele fala o seguinte: se o homem foi capaz de, através da ciência, criar medicamentos que prolongassem a nossa vida, por que não teríamos nós também a autoridade de diminuir o nosso tempo de vida? Por exemplo, meu pai já está aqui quase morrendo, né? É um velho debilitado. Por que eu não acelero o processo de morte dele, uma vez que eu já sei que ele vai morrer? Entendeu? Mais ou menos parecido com o que o Werther falava ali, só que sobre ele mesmo, né? Dele se matar. Então, eu acho que tem essa característica em comum. Então, ele inventa uma história, ele contrata uma pessoa lá próxima a ele, para agendar uma visita com o pai dele,
e dizer que encontrou o filho dele morto, né? E que o filho dele morreu por conta da rigidez do pai, por conta da rigidez dele. Para isso causar um remorso e um desespero no pai. E isso fazer com que ele morra mais rápido. Então, o pai dele, sabendo dessa notícia, aí ele fica desesperado e tal, e tudo dá a entender que ele morre. Mas não sei se compensa continuar contando aqui, porque acho que perde um pouco a graça se vocês quiserem ler depois. Foi justamente essas coisinhas que foram deixando a peça interessante. Querem que eu continue aí contando a história, ou vocês querem ler depois? O que vocês acham? As duas coisas. Olha, por mim tudo bem. Agora, acho que tendo uma pessoa já que... se alguma pessoa não quiser, eu acho que já é respeitável, assim, de não passar o spoiler, né? Cara, pelo que eu tô vendo, assim, até agora, só comentando já, uma coisa que difere bastante esse livro do Werther é essa tensão, né? Como eu estava te falando antes. Essa tensão, esse conflito, a trama, né? Uma trama bem tensionada, assim, é uma coisa que no Werther não tem, né? Então, tem outra coisa que prende, né? Que é o conflito interno dele. Mas não essa trama, né? Entre personagens e diversos conflitos diferentes, né, se entrelaçando. Isso aí eu acho muito mais interessante, né? Não, e além desse conflito, né, eu esqueci de falar uma coisa. O irmão mais novo, ele tem ciúmes também de uma personagem que é a Amália, né? É uma personagem que ela ama o filho mais velho. Ela ama o Cal, né? E ele quer porque quer fazer com que ela ame ele também. Fica aquela disputa ali. Só que o coração dela é só pro filho mais velho. Essa daí é outra trama que vai paralela às outras, né? E então, continuando, né? Tudo dá a entender que o pai morreu, né? Então o Franz o Franz é o filho mais novo. Ele vai e vira o conde, né? Ele vira o chefe da casa. Ele tenta obrigar a Amália a se casar com ele ou entrar em um convento, né? Ela não quer se casar com ele de jeito nenhum. E fica nisso daí. Paralelamente a isso, o grupo de bandoleiros lá cresceu, né? Começaram a fazer coisas cada vez mais ousadas, né? Eles queimaram uma cidade inteira, se não me engano foi a Boêmia, para resgatar um outro bandoleiro que tinha ficado preso. E a fama deles o grupo, né, começou a crescer mais. E no meio disso daí, o interessante são os diálogos, né? Porque eles sempre são confrontados com alguma coisa. Quando eles tocam fogo lá na cidade de Boêmia, eles atraem um grande número de soldados para irem lá e acabar com eles. Né? Um grupo de soldados muito grande mesmo. E antes o grupo já tinha cercado eles. Antes que eles metessem bala, eles mandaram um padre lá para conversar para tentar convencer o Mor, né, o filho mais velho lá, a se entregar. Aí tem um diálogo bem interessante, né, que eu não vou conseguir entrar muito em detalhes. Mas ele deixa o padre falar bastante, né, ele deixa o padre expor o que ele quer, e depois ele começa a jogar na cara do padre a hipocrisia deles, né? Ele cita até a conquista do Peru pelo Pizarro, né? Então ele fala, não, vocês falam que amam todo mundo aí, né? São cristãos e tal, e vocês lá saquearam o Peru, né? Fizeram os ali, índios, né? Fizeram eles de animais praticamente. Então vocês são grandes hipócritas, né? Vocês... É mais ou menos o papo que a gente escuta hoje, né? Mas tem isso no diálogo também Nessa época, inclusive, eu não sei se o Schiller ele estava sendo adepto a alguma religião, né? Porque o Giovanni Reale fala que todos eles tiveram crises religiosas, né? Sim.